Donc maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir Marta Antunes de Oliveira Moura, directrice de la Fédération Spirit brésilienne, biologiste avec maîtrise en éducation. Et donc, Marta va nous entretenir sur le thème « Mécanismes et pratiques de la médiumnité ». Para falarmos de mecanismo e prática da mediunidade, é importante que nós façamos uma reflexão a respeito do conceito de mediunidade que nos foi fornecido pelo codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Então, neste momento, gostaríamos de chamar a atenção para o conceito que Kardec deu de mediunidade. Lembrando, porém, que, à guisa de uma reflexão, é importante que esse conceito esteja bem absorvido, bem assimilado, para que possamos transformar a prática mediúnica num serviço de qualidade que representa, em última instância, um trabalho de amor ao próximo. Kardec nos fala que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por este fato, médium. Essa faculdade é inerente aos homens. Está lá no livro dos médiuns, no capítulo 19, no item 159. Usualmente, nós entendemos e vemos e acreditamos como sendo médium aqueles que têm uma faculdade ostensiva, aqueles que revelam uma fenomenologia que chama a atenção. No entanto, por definição da obra espírita, todos somos médiuns porque nós, o tempo todo, incessantemente, diuturnamente, 24 horas por dia, nós influenciamos e somos influenciados. A mediunidade, ainda segundo Allan Kardec, é um dom de Deus que pode se empregar tanto para o bem quanto para o mal e da qual se pode abusar. Neste sentido, devemos compreender que a faculdade mediúnica, dentro dessa concepção geral de mediunidade, é uma faculdade do espírito e que todos nós temos essa faculdade, mais ou menos desenvolvida. Aqueles que a possuem num grau de maior desenvolvimento, cujos efeitos são patentes, essas pessoas assumem um compromisso maior perante a vida, porque elas, por certo, são espíritos que vieram com uma tarefa de resgatar, através da prática mediúnica, o seu passado de erros ou de equívocos cometidos perante a lei divina. No entanto, todos somos médiuns. Uns têm a capacidade de perceber mais, outros têm outros dons do espírito, outros têm a capacidade da intuição, da percepção, outros têm a capacidade de conciliar, de agregar, de resolver problemas. Outros têm mediunidade que podem auxiliar na transmissão do conhecimento, como os monitores, os professores das escolas infantis, de escolas espíritas, da infância, da juventude, dos cursos de adulto. Outros têm a mediunidade transmite, revela a sua mediunidade através da fala, como os expositores. É a mediunidade natural que o nosso companheiro da Guatemala também falou aqui. Mas Kardec também nos fala que os médiuns são também os intérpretes dos espíritos. São intérpretes dos espíritos.
Então, aí entra um outro conceito. É uma faculdade do espírito. Todos somos médios, mas somos intérpretes. Também o nosso companheiro da Guatemala, o Edwin, abordou isso. Se nós somos intérpretes do espírito, nós assumimos a responsabilidade por essa interpretação, porque não somos uma máquina. Tudo que nos chega passa pelo nosso entendimento intelectual, emocional, afetivo. Então, o resultado é uma mensagem que vai levar o colorido da nossa personalidade, que vai levar o teor do nosso entendimento. Então, por isso que nós somos responsáveis por aquilo que recebemos dos Espíritos. Cabe-lhes uma missão especialista e especialíssima, nos alerta Allan Kardec. São árvores destinadas a fornecer o alimento espiritual à humanidade. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. São árvores especialíssimas, produzir frutos para o bem da mediunidade, da humanidade. São instrumentos, são intermediários, tenha ou não tenha, de forma ostensiva. Nós viemos com essa faculdade mais ou menos desenvolvida para levar aos nossos irmãos da humanidade o conhecimento, as orientações, as instruções dos Espíritos. Com este conceito, já fica claro que nós temos que adotar comportamentos éticos e morais, como foi falado hoje aqui de manhã cedo, para que a nossa conduta reflita, sob forma de exemplo, aquilo que nós acreditamos. Senão haverá um paradoxo, uma incongruência. Nós falamos uma coisa, nós acreditamos em algo, mas agimos de maneira diferente. Então, o exemplo é o que arrasta. A mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos. A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, ela teve a sua época, a época do codificador no século XIX, valorosos espíritos e espíritas, que souberam entender com grande acuidade o pensamento do Consolador prometido por Jesus. Esses espíritos deixaram obras que hoje são catalogadas como obras clássicas do Espiritismo. No século XX, e nesse século atual, apareceram outros espíritos e espíritas muito afinizados, identificados com o pensamento da codificação. Porque nem todo mundo que é médium, nem todo mundo que se diz espírita, de fato o é. Para ser espírita verdadeiramente, tem que estar de agir, pensar e falar de acordo com a doutrina espírita, codificada por Kardec. Esses espíritos, um deles, eu trago aqui para vocês essa questão do livro O Consolador, questão 382, o Espírito Emmanuel. Que nós temos o hábito de dizer que todos esses espíritos, seja Denis, Delane, aqueles espíritos, um Camille Flammarion, todos aqueles Bozano do passado quanto do presente, do mundo contemporâneo, são espíritos que nós costumamos chamar de decodificadores. Nós temos um código, e este código foi trazido, foi explicado por esses decodificadores. Uma hora nós temos a contribuição de encarnados, outra hora nós temos a contribuição dos espíritos que não possuem um corpo físico, e ora nós temos de ambos. Então, nós precisamos, na verdade, localizar e seguir as orientações, as explicações, as decodificações daqueles espíritos encarnados ou desencarnados que estão afinizados com a obra da codificação.
Todas as criaturas possuem, porquanto significa percepção espiritual. E percepção espiritual todos nós temos. Todos nós temos. Crianças, adultos, jovens, pessoas idosas, todos temos percepção. Que deve, segundo o Espírito, ser incentivada em todos nós. Agora, para nós falarmos do mecanismo da mediunidade, feita essa breve revisão do conceito de médio e de mediunidade, é importante que nós observemos alguns itens. O mecanismo está ligado à palavra mecânica, funcionamento de alguma coisa. Então, nós temos que entender, primeiramente, a ação dos fluidos, das energias, essa influência que ocorre de ambos os lados, de uma pessoa para outra, incessantemente, continuamente. Temos que entender também, além dessa influência fluídica, os efeitos positivos, os efeitos negativos, os chamados fluidos deletérios, os chamados fluidos que curam. Isso está muito bem explicado no livro A Gênese. E outro, este é o primeiro momento, é o primeiro item, digamos assim, a primeira etapa, não o primeiro momento, é o primeiro item para que possamos entender, começarmos a ter uma visão, um entendimento do mecanismo da mediunidade. Os fluidos representam uma transformação do fluido cósmico universal. Ele existe nas mais variadas expressões da natureza, no plano material, no plano espiritual. Nós chamamos aqui no nosso mundo os fluidos do plano físico, no plano espiritual, os fluidos do mundo espiritual. Mas tudo é uma transformação do elemento primitivo, que é a matéria cósmica primitiva. A captação desses fluidos espirituais pelo médium, independente que ele tenha ou não uma mediunidade ostensiva, eu quero deixar isso bem claro, todas as pessoas podem captar fluidos e podem transmitir suas vibrações fluídicas. Quando captamos fluido, nós provoca em nosso corpo sensações. Provoca em nosso corpo sensações. E podem ser boas ou más, conforme o grau evolutivo do espírito que está nos transmitindo esses fluidos, essas energias. As sensações e as percepções variam em tipos e graus. Tem pessoas que entram num ambiente qualquer, sente uma vibração positiva, ela se sente estimulada, ela fica até mais equilibrada. Outras entram num outro ambiente, captam as energias negativas, as influências negativas. Há pessoas pessimistas, pessoas negativistas, que estão sempre envolvidas com uma auréola de negatividade, de fluidos negativos, e as pessoas captam. Às vezes as pessoas não percebem que elas estão captando. Elas estavam bem, de repente ficam tristes. Ou estavam tristes, angustiadas, ficam bem. Porque isso faz parte da natureza. Como é uma faculdade do espírito, a gente capta como uma esponja, absorve a água. No livro dos médios, lá no capítulo também 19, no item 4, item 4, naquela pergunta 74, Kardec nos diz o seguinte: dependem da organização no nosso corpo físico e da maior ou menor facilidade com que se pode operar a combinação dos fluidos. Influi também maior ou menor simpatia do médium para com os espíritos. Digamos uma pessoa que vibre, que mantenha a mente desarmonizada, num patamar mais inferior. Então, o tipo de energia, de vibrações que ela irradia, não são boas. Agora, a pessoa que capta, se ela estiver no mesmo nível dessa pessoa, ela vai se sentir tão mal contra a outra. Mas se ela é uma pessoa que já sabe administrar, que sabe, que vibra num patamar, num nível mais elevado, ela não absorve tanto aquelas energias negativas. Por isso que fazer o bem é sempre bom, porque o bem tem a capacidade de neutralizar o mal.
Quando os Espíritos nos falam do perdão, da tolerância, da indulgência, da necessidade de praticarmos a caridade, é porque nós estaremos naturalmente, sem nos darmos conta, às vezes, equilibrando, nos harmonizando, nos elevando, vibrando em outro plano mais elevado. E com isso neutraliza ou anula aquelas vibrações inferiores que nos chegam constantemente de ambos os planos da vida. Atuando os fluidos sobre o perispírito, este reage sobre o organismo físico. Chegam até nós, no nosso corpo físico, nos dando dor de cabeça, mal-estar gástrico, sensação de angústia, sensações assim, às vezes mais abstratas, um mal-estar generalizado, uma tristeza, uma melancolia, ou uma coisa física mesmo, como a dor de cabeça, como a taquicardia. Isso tudo se reflete no nosso corpo físico, porque os fluidos, agindo sobre o espiritismo, ele age no perispírito em nível molecular, em nível atômico. Se esses eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente essa expressão salutar, que é muito que nós espíritas conhecemos muito bem na transmissão do passe, ou nas irradiações, ou pela prece. Se são maus, a impressão é penosa. E geralmente esses espíritos muito necessitados, os espíritos perseguidores, chamados obsessores, eles estão impregnados desses fluidos e ele passa para a pessoa que é objeto da sua perseguição ou da sua preocupação. Os espíritos desencarnados guardam a faculdade de exteriorizar os fluidos plasticizantes, nos fala André Luiz. São fluidos plásticos. Ele adquire uma forma, uma conformação, de acordo com o recipiente. É mais ou menos a semelhança do líquido, da água, que a água toma a forma de acordo com o vaso onde ela se encontra, se é num jarro, se é numa tigela, se é num copo, se é numa garrafa, ela adquire a forma. Então, é preciso que não apenas aprendamos a captar os bons fluidos, mas que o vaso, o recipiente, melhore também. Então, este é um trabalho da prática mediúnica. O médium vai aprendendo a trabalhar, a lidar com os espíritos mais necessitados e com os espíritos superiores, porque a gente vai neutralizar os maus fluidos e captar os bons. André Luiz fala que essas energias, elas possuem uma espécie de funcionam como uma espécie de aglutininas mentais com que envolve a mente mediúnica. Por isso que o médium, ele deve estar educado, deve estar equilibrado, para que ele, ao entrar em contato, em sintonia mediúnica, com um espírito que foi um suicida, por exemplo, um homicida, um perseguidor, ele não se desarmonize. Ele não se desarmoniza, ele mantém o seu equilíbrio. Porque é como o médico que vai cuidar do doente e adoece também. Não tem como ser assim. Ele precisa auxiliar aquele necessitado. E como nos fala o benfeitor Emmanuel, o trabalho do médium deve ser como um raio de sol, que nasce nas alturas infinitas, atravessa todas as camadas da atmosfera e vai até o charco, ao pântano, e não se contamina. Esse é o nosso trabalho, o trabalho de todo médium. Ajudar sem se contaminar com o mal, mas o bem vale a pena ser contaminado. Então agora nós vamos falar de um outro item que é importante para entendermos o mecanismo da mediunidade. Um foram os fluidos, que absorvemos, podemos absorver, podemos rejeitar conforme o nosso entendimento e o nosso patamar evolutivo. Mas o perispírito, como já até falamos anteriormente, tivemos a oportunidade de falar, ele desempenha um papel fenomenal, fundamental no mecanismo da mediunidade. O perispírito, segundo Allan Kardec, no capítulo 1, logo no início, no item 54, é um fio elétrico, assemelha-se a um fio elétrico condutor que serve de recepção e transmissão do pensamento.
Olha aqui, que imagem bem feita. É um símbolo perfeito. É um fio condutor que está ligando duas pontas, duas extremidades. Ali, o perispírito é que vai fazer a ligação entre duas mentes, encarnadas ou desencarnadas. Desempenha o perispírito grande papel na economia orgânica, nos fenômenos fisiológicos e patológicos. O dia que nós tivermos um conhecimento mais aprofundado, sobretudo a ciência, desenvolver um conhecimento mais aprofundado a respeito do perispírito, muitos problemas de ordem patológicos, não só patologia mental, mas patologia mesmo, como os cânceres, como essas doenças de etiologias indefinidas, essas doenças que aparecem no próprio corpo físico, como essas que aparecem que atingem a mente, a afetividade, o comportamento. Então, nós vamos entender como resolver, como solucionar ou amenizar esses problemas que ainda se abatem sobre a humanidade, sendo que, na atualidade, a depressão é considerada, pela Organização Mundial da Saúde, a depressão está catalogada como a segunda maior doença que atinge o mundo. Em primeiro lugar, são as doenças cardíacas. Pode-se dizer que o corpo recebe a impressão. Olha, outra beleza de informação que Kardec nos dá a respeito do papel do perispírito no fenômeno mediúnico, em todos os fenômenos da vida de relação nossa. Pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, a sensação. O perispírito transmite essa sensação, essa impressão. E o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Ele é autor, ele que transmite tudo aquilo, via perispírito até chegar no corpo físico. Mas via corpo físico, perispírito e atingir outro espírito também se faz no sentido contrário. Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode dizer que o espírito quer. O perispírito transmite e o corpo executa. Fenomenal essa definição. Que André Luiz, o espírito André Luiz, resume no momento da comunicação mediúnica em duas frases. É a vontade de apelo e a vontade de resposta. A vontade de apelo do espírito e a vontade de resposta do médium. Uma outra coisa que nós vamos falar aqui a respeito do mecanismo, dos mecanismos da mediunidade, é o papel da mente. Fluido, perispírito, mas tem a mente. Que nós não estamos lidando com seres que não possuem vida, e seres que possuem vida e seres que são inteligentes. Então, a mente desempenha um papel que ainda também temos muita coisa para descortinar. O médium, pois, nos fala Kardec no livro, no capítulo 19, o médium pode, nas comunicações dos espíritos, alterar-lhes as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias. Quem pratica a mediunidade corriqueiramente sabe como isso foi um grande problema, que felizmente parece que está passando, que está ficando como coisa do passado. Porque o terror do animismo, que o médium estaria inventando, que estava criando coisa, destruiu ou dificultou muito o trabalho da mediunidade. Então, o fato do médium apresentar a sua personalidade, a sua forma de falar, de escrever, o seu jeito colorido da sua personalidade, isso não significa que ele está alterando a mensagem dos espíritos. Ele está imprimindo a sua maneira de ser naquela mensagem, a sua interpretação. Então, Kardec fala, alterar-lhes a resposta e assimilar as suas próprias ideias. Não influencia, ele faz esse destaque, porém, os próprios espíritos, autores das respostas. Ele é apenas um mau intérprete, que não consegue entender perfeitamente o que o espírito está querendo dizer.
Então, qual é a conclusão que nós chegamos na prática mediúnica? Que não existe um médium totalmente passivo no sentido legítimo do termo, real do termo. Toda comunicação mediúnica tem um conteúdo anímico do próprio médium e tem o conteúdo do espírito. Quanto mais o médium conhece do assunto, da doutrina espírita, quanto mais ele está capacitado, quando ele mais se esforça para domar as suas más tendências, ele se torna um instrumento mais dócil dos espíritos. Então a sua influência é menor. Mas sempre existe, mesmo no chamado médium mecânico. Um outro ponto que gostaríamos de dizer, também lembrando esse fato da mente, de André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Vamos falar agora um pouquinho da prática mediúnica em si. Falamos rapidamente, demos uma pincelada, um perfil geral sobre os mecanismos. Temos os fluidos que temos que entender sobre isso, temos que entender sobre o papel do perispírito, temos que entender o papel da mente. E na mente, não apenas a mente, a inteligência, mas todos aqueles implementos corporais do perispírito e do corpo físico que a entidade comunicante utiliza, o sistema nervoso e o sistema endócrino. Agora, na prática mediúnica, a concentração, sintonia e transe mediúnica, vamos dizer assim, é a essência da prática mediúnica, aquele momento da comunicação mediúnica. Naquele momento, o médium que vai transmitir a mensagem do Espírito tem que estar concentrado. Mas é uma coisa, essa concentração nem sempre é bem entendida, até mesmo pelos espíritos, ou eu diria, e sobretudo pelos espíritas. Atualmente, com o advento dos estudos das inteligências múltiplas, dos hemisférios cerebrais, se percebe que o médium, esse médium ostensivo, é aquela criatura que tem capacidade de transitar de um hemisfério cerebral para o outro em frações de segundos e, ao mesmo tempo, ele transmitir uma mensagem coerente e lógica. Às vezes a gente tem uma área do hemisfério esquerdo mais estimulada ou do direito. O médium, ou chamado paranormal, é aquela pessoa que consegue transitar ao mesmo tempo e simultaneamente também nesses dois hemisférios, fazendo as devidas conexões para transmitir a mensagem. Então, o médium que está aqui, em termos práticos, em termos objetivos, o médium que está sob transe mediúnico, que é o estado de crise, a palavra tem origem, a origem etimológica dessa palavra, o significado etimológico significa crise. Naquele momento de crise, de transe, ele está ligado ao plano material, aos companheiros, às pessoas que estão à sua volta, e está ligado ao plano do espírito. Isso é uma habilidade porque nós devemos desenvolver ao longo das nossas existências. Então, a gente começa a entender que concentração e sintonia mediúnica são apenas etapas de um transe. Na verdade, o transe, ele é formado de diversas etapas, que culmina com a comunicação do Espírito, com a mensagem do Espírito. São ferramentas do transe mediúnico, da concentração mediúnica. O pensamento e a vontade. Nesse sentido, o Espírito Emmanuel nos chama a atenção que a vontade, o pensamento bem direcionado pela vontade, que a vontade representa aquela gerente, que gerencia os nossos pensamentos, para que nós digamos assim, dentro de uma comunicação, nós peguemos o essencial, nos detemos no essencial que o Espírito está transmitindo. Veja que, tecnicamente falando, parece fácil, mas na prática mediúnica, tudo isso acontece envolvendo todo o organismo físico, todo o sistema nervoso, várias glândulas endócrinas, e produção mista também. Nós vamos ver todo o sistema nervoso sendo trabalhado, por isso que nas reuniões sérias os médiuns são bem-sucedidos. Eu chamo a atenção para vocês aqui para este gráfico. Eu vou me aproximar ali para mostrar.
puder ligar para mim aqui. Não deu. Bom, eu vou tentar daqui mesmo. Ali vocês observam o seguinte. Nós temos um dirigente espiritual, numa reunião mediúnica séria. Né? Nós não estamos falando de reuniões fúteis, nem nada, reuniões mediúnicas sérias. Nós temos o dirigente espiritual, que é aquele que coordena, é aquele que dirige, no plano espiritual, uma reunião. Uma reunião mediúnica, ela não é improvisada. Começar por aí. Ela não faz parte de nenhum improviso. Não vai chegar um espírito que estava passando pela rua, entra aqui, eu achei a porta aberta e entrei. Às vezes os espíritos nos falam isso. Eu achei a porta aberta e entrei. Mas aquilo estava programado, deixar a porta aberta para ele entrar. Uma reunião séria, tudo é planejado. Tudo é planejado. E mesmo com planejamento ocorre a surpresa. Aqui nós temos, no plano espiritual, o guia, ou amigo espiritual, um espírito mais próximo do médium, que vai servir de ponte entre o comunicante espiritual, em geral o necessitado espiritual, e o médium. Então, nós temos no outro extremidade, aqui em oposição, o dirigente do plano físico, o que coordena a reunião, que fica atento aos trabalhadores encarnados. Temos também o médium esclarecedor, aquele que vai conversar com os espíritos, aquele que dialoga com os espíritos através do médium. E aqui nós temos o médium e o espírito, num processo de íntima sintonia de ligação, fluídica, perispiritual e mental. A comunicação, de fato, ocorre quando existe a ligação mental. Porque no momento da ligação fluídica, se perguntar para qualquer médium, sobretudo médium de psicofonia, qual é a primeira coisa que ele sabe que o espírito é bom ou ruim? A sensação que o espírito me transmite. Ele capta a primeira vibração. É aquela primeira parte dos fluidos. Depois, ele aceitou, que vai transmitir a mensagem do espírito, começa a ver a ligação perispiritual. Eu falo que a ligação perispiritual assemelha-se àquele código de barra que vem nas coisas que nós compramos, que passa na leitora. Porque naquele momento, quando há uma ligação perispírito do médium e perispírito do espírito comunicante, o médium percebe que tipo de espírito, qual é a necessidade. Ele já fala logo, é um suicida. Não, aqui nós temos um obsessor. Nós temos aqui alguém que desencarnou e não sabe que desencarnou. Então, ele faz a leitura, porque ele fez uma ligação mais aprofundada. Ele pode, nesse momento, se quiser, não aceitar a comunicação, não responder o apelo do espírito. E, finalmente, existe aquele momento de maior intimidade que se faz a ligação mental. Aí o espírito pode acessar memórias do médium, memórias presentes ou pregressas. Por isso que os espíritos nos aconselham que devemos estudar para fornecer mais recursos a esse acesso nas memórias. Essa memória não é violentada, o médium aprova esse acesso, porque se o médium não aprovasse e o espírito comunicante acessasse, ele estava sob um poder de obsessão. Nessa situação, o espírito vai até a memória do médium e toma conta. Então, mas numa comunicação comum, uma prática mediúnica comum, o médium assim, ele oferece o seu conhecimento, a sua evolução moral, as suas conquistas morais, tudo ele oferece, coloca à disposição do espírito. Mas veja bem, sempre sob a assistência do dirigente da reunião do plano espiritual, do protetor que está intermediando os dois e dos companheiros encarnados. Então veja que o dirigente espiritual está ligado ao dirigente do plano físico, que por sua vez está ligado ao médium esclarecedor, está ligado ao guia espiritual, ele controla tudo e todos. Ao mesmo tempo está ligado ao espírito, está ligado ao médium. E o dirigente do plano físico está ligado ao espírito, está ligado ao médium, que é a preocupação maior dele ali, e está ligado ao médium esclarecedor. Então veja que é isso que normalmente os espíritos chamam de circuito mediúnico. Forma naquele momento um circuito mediúnico, em que não se justifica, a não ser no médium principiante,
que o médium passe mal depois de uma comunicação, porque olha a quantidade de pessoas que estão dando suporte para esse trabalho. Bom, muito mais do que se pensa tem contribuído a ignorância e a leviandade de vários médiuns. Isso é uma outra questão de ordem prática. Os médiuns, por desconhecerem esses princípios básicos do espiritismo, e os médiuns, por não se esforçarem para domar as suas más tendências através de um serviço ao semelhante, porque nós aprendemos a ser bons não observando o cisco que está nos olhos dos outros, mas a trave que está no nosso. Nós aprendemos a ser bons exercitando a caridade. Às vezes, um trabalho mediúnico é extremamente penoso, dependendo do tipo de espírito comunicante. Às vezes ele é penoso. Mas esse é um trabalho de amor, de dedicação. O médium não deve se deter ao fenômeno. O médium, como o nome está dizendo, médium é meio, mediunidade é meio. Não é o fim da doutrina espírita. O fim da doutrina espírita é nos tornar criaturas melhores. Então, Kardec nos fala, no Livro dos Médiuns, lá na introdução, que muito mais do que se pensa tem contribuído à ignorância e à leviandade de vários médiuns. Nos fala também que o intercâmbio com os espíritos foi reconhecido como um fenômeno natural, uma atividade neutra em si. E então Kardec procurou conhecer as leis que o regulam, visando a sua adequada utilização em benefício dos homens. Então, para encerrar, prezados irmãos, eu gostaria de citar aqui as palavras do Espírito Emmanuel, que está num livro chamado Seara dos Médiuns, que diz o seguinte: se tens a consciência desperta, entenderás que a mediunidade é recurso de trabalho, ensejo de serviço e aprimoramento, resgate e solução. Quero também ler para vocês, se me permite, para encerrar, um pequeno trecho do Espírito Fenelon, que consta do capítulo 31 do Livro dos Médiuns, chamado Dissertações Espíritas. Fenelon destaca a importância do trabalho mediúnico, que a doutrina espírita nos traz, a renovação moral da humanidade. Estais convencidos de que o Espiritismo acarretará uma reforma moral. Seja, pois, o vosso grupo o primeiro a dar o exemplo das virtudes cristãs, visto que, nesta época de egoísmo, é das sociedades espíritas que a verdadeira caridade há de encontrar o refúgio. Muito obrigada.